Estou aqui na cozinha da minha casa, vendo aqui a bandeira nacional do Brasil. A Maria está ali fazendo a janta, ela está fritando carne. Só que hoje eu vou degustar leite com cuscuz. Isso aqui é um cuscuz que a gente compra, não é o cuscuz que você faz, né? Você planta o milho, colhe o milho, rala e faz um cuscuz desse aqui, ó. Ele é pronto. Posso que venha com algumas químicas, eu não sei, tem que conferir. E se eu for sentir aqui o cheiro dele pronto, eu não vou conseguir sentir. Eu não sei se é modificado, mas a gente tem que fazer o bem para colher o bem. Da mesma forma, é plantar milho para colher o milho, né? Vamos lá. Aqui eu coloquei a bandeira nacional do Brasil, onde diz aqui, né, ordem e progresso, aqui dentro. E aqui ao lado eu pesquisei sobre o hino nacional brasileiro. Eu confesso para você, antigamente, quando eu tinha 12 aos 15 anos, quando eu era adolescente, na época que eu estudava, a gente cantava o hino nacional todo. Eram duas partes. Hoje em dia, se eu sei uma parte é muito. E se alguém cantar, eu lembro, né? Antigamente, a gente pegava os pacotes de arroz, cortava o plástico e cobria. Só que o fundo do livro, né, a última capa, tinha uma parte do hino nacional aqui e outra parte aqui. Hoje em dia vem isso aqui. Eu tenho um total respeito pela bandeira do nosso país. Só se você, né, não se concentrar, né, para você sair da pobreza, se você não se concentrar para ter um salário melhor, se você não se concentrar para você ter uma qualidade de vida melhor, essa cor aqui você pode esquecer, nós viveremos cores assim. Isso aqui é a situação que a gente vai ter, o Brasil, né, dessa forma. Se você não correr atrás, né, das suas melhorias. O hino nacional, eu confesso que eu escuto ele mais, né, quando tem os dias, né, de cantos no Brasil, o dia de comemorar, né, e também quando tem algum jogo da seleção e de fato canto o hino nacional. E esses são os dias. Mas quando eu era jovem, adolescente, eu ouvia muito, né, nas escolas, mas hoje em dia está completamente, né, diferente. Então, a bandeira que a gente vê hoje, possa que vem, né, descolorindo, né, as culturas, vem descolorindo, né, as variações linguísticas e também vem descolorindo, né, a nossa educação financeira real. A gente sabe que na prática é totalmente diferente, nem tudo que a gente vê, né, será concretizado. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos na qual a gente fica preso, né, na pobreza. E um deles, como eu falei antes, é a falta da educação financeira. Quando eu estudava, isso no prezinho, ensino fundamental, ensino médio, eu nunca tive uma matéria chamada educação financeira. A educação financeira que eu tive foi da minha mãe, da minha avó e de mim mesmo, que eu procurava entender, né, poupar, economizar, para ter um dinheiro ali para ser gasto nas despesas de casa ou até mesmo nas despesas da escola. Mas se você vê aqui, né, como aqui tem ordem e progresso, se você não souber valorizar uma ordem no país, você não terá progresso. Se você não valorizar o progresso, criar oportunidades, gerar oportunidades, né, praticamente, né, gerar oportunidades ou criar, e eles não andarão de mãos dadas. E a desordem, né, e o desprogresso, não sei se a palavra é essa correta, que meu vocabulário é um pouco escasso, né, em termos de conhecimento de palavras, para você ver, né, a base que eu tive. Então, a gente não terá tantos resultados, né, como a gente quer e como a gente quer, né, prosperar num país bem mais vantajoso. E outra questão também é a baixa renda, né, e altos custos. Não vai adiantar de nada você ter uma renda baixa. Por exemplo, você é uma pessoa que está desempregada e você depende de um benefício do governo, por exemplo.
Você não vai querer aumentar seu custo de vida se a sua renda está lá embaixo. Então, esse é um dos pontos que nos enfraquece e deixa a gente cada vez mais pobre. Então, ter a mentalidade, né, e ter os pés no chão e ver o seu conforto da atualidade, tentar economizar, né, não, a não ser que você queira, né, correr atrás de uma outra renda paralela à atual e você de fato saia, né, daquele padrão. Mas lembrando, para você viver, você ter um custo baixo, a renda baixa e um custo altíssimo, né, isso nunca terá peso ideal, né, para você sair da pobreza. É bem complicado. E um outro ponto que a gente costuma falar, né, repetir sempre, é sobre a falta de oportunidades. Como assim, Adiel? A gente sabe que a falta de oportunidades, né, ele envolve educação, network, acesso a crédito, né, que são limitados, né, para quem de fato nasce pobre e se torna pobre e vive e é pobre, né? Eu vou dar um exemplo de mim. Eu, né, na minha infância, para você ter um cartão de crédito era o maior sacrifício. E quando fosse aprovado, talvez também não veria um crédito. Vá ao banco, vá a um banco qualquer e vá pedir uma linha de crédito, vá pegar um empréstimo. Eles vão puxar o seu histórico, né, vai ver que você é uma pessoa, entre aspas, negativada, e não vai gerar esse crédito. Então, a falta de oportunidades nos mantém pobre. Da mesma forma é aqui. Se você está no país onde você é passado como pessoas invisíveis, né, e você não tem oportunidade, você não tem um incentivo, né, do próprio governo, do próprio estado, da própria nação, você se manterá, né, em uma linha de raciocínio, né, da pobreza até né, que você de fato acorde. É bem complicado, a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Então é um ponto, né, como eu falei, a falta de oportunidades, né, nos mantém pobre. A outra questão também que eu costumo trazer é sobre a mentalidade e ciclo, né, da pobreza. Não adianta você ter uma mentalidade, né, uma mentalidade. Eu vou mostrar aqui só para você ter ideia como é, né? Não adianta você ter uma mentalidade de querer mudar e de fato você não agir, né? Tem que alinhar o mentalidade com querer fazer. Como eu falei, você está em um ambiente na qual você só ouve, né? Ouve coisas negativas, você não tem incentivo. Então ali, né, é um ambiente propício a manter você pobre. Da mesma forma, como eu falei aqui, a gente tem aqui essas cores, né? Mas nunca, se você não mudar, nunca será dessas cores tão vivas, né? E a gente sabe também que a cultura familiar, né, pode influenciar decisões financeiras ruins. Se você é uma pessoa que pede conselhos, né, de pessoas que não tá tão preparada, né, quanto você, e aquela pessoa vai, né, não vai lhe incentivar você a mudar. Eu não sei se eu fui claro. Eu vou dar aqui um exemplo. Tem eu e minha esposa, meu filho. Se aqui dentro do ambiente, né, eu convivesse com a minha mãe fosse bem sucedida, ela iria me orientar, vá para o caminho assim, assim, assim. Então, esse é um caminho, né, e mentalidade próxima que a gente deve ter como pauta, né, de mudança. Eu vou colocar aqui também a bandeira cinza. E você observa como fica uma cor bem estranha, né? É sobre imposto e inflação. Você pode ver aí as cores das bandeiras, né? Ela se torna praticamente uma só, né? A gente sabe que o sistema muitas vezes, né, desfavorece os mais pobres em relação a imposto e inflação. A gente está vendo aqui a ordem de progresso, mas tem pessoas que daltônicas, né, não conseguem nem enxergar essas palavras aqui dentro. Então, nada adianta você querer fazer, né, alguns critérios de mudança se de fato, né, os impostos e a inflação consomem todo o seu esforço. Jefferson, mas como eu posso, né, fazer para que eu não pague tanto imposto? A gente sabe que é difícil, né? A gente tem que andar dentro das quatro linhas e não há maneiras, né, que você possa querer, entre aspas, né, burlar. É você ser um cidadão, uma cidadã, né, obediente, né, às leis, às regras e seguir em frente. Querer mudar, né, querer fazer algo bem, né, fazer algo de bom para você mesmo e tentar evoluir, porque
a gente sabe que inflação e impostos, né, abusivos deixa o pobre cada vez mais pobre. E como eu coloquei aqui sobre algumas bandeiras, aliás, a bandeira do Brasil, né? Eu vou só mostrar aqui no tenho. E outro fator, por exemplo, é a disciplina a longo prazo, né? O caminho para sair da pobreza exige tempo, esforço e escolhas difíceis. Eu mesmo, né? Eu tô um tempo aqui fazendo os meus investimentos. Eu vou colocar aqui a bandeira normal mesmo para mudar aqui a cor. Tá aqui, né? Tá o hino nacional. A gente sabe que é complicado, né? Você ter a sua disciplina, né? E ter o foco a longo prazo. Nada adianta você querer fazer um investimento, fazer um aporte pequeno, né? Um aporte minúsculo, mas é o que você pode aportar. Se você não for pessoa paciente, você não terá tantos resultados assim. Tem investidores, né, que não falam um tempo mínimo, né? 30, 35 anos de investimentos. Você, durante esse processo, esse percurso, você irá deixar de usufruir de boas coisas, né? Boas comidas, bons passeios, né? Então faz parte. Então você ter a sua mentalidade, né? E ter uma disciplina constante, fazer aqui os aportes mensais, fazer investimento, mas para longo prazo. Se você querer, né, querer ser uma pessoa imediata, não esperar tanto prazo, você provavelmente não terá tanto resultado. Algumas pessoas conseguem, mas é minoria. A porcentagem é pequena. Então, aqui foram algumas dicas, né? Aqui está o hino nacional. Eu não sei todo de cor, mas se alguém cantar, eu confesso que eu me lembro de algumas partes, né? E hoje em dia ninguém está levando a sério, né? Assim, ninguém que eu me refiro, não é que às vezes a pessoa se sente, né, desmotivado, né, em querer até mesmo ouvir o hino nacional brasileiro, né? Como eu falei, eu respeito a bandeira, respeito o hino, né? Se for o caso, eu bato continência para a bandeira, né? Quando for, né, o momento certo. Enfim, então, o resumo, né, disso tudo eu citei aqui alguns pontos que nos deixam cada vez mais pobre. E mais uma vez, né, um conselho: se esforce por você, se esforce para a sua família. Eu sei que não é uma tarefa fácil, simplesmente pedir para se esforçar se você vive num ambiente limitado, ou talvez num ambiente que não gere, que você não tenha tantas oportunidades. Aí seria uma opção você começar a empreender, começar a investir com o que você tem. Sim, Elias, mas onde eu vivo, eu não tenho oportunidades, estou desempregado, né? Não tenho renda. Então, a melhor coisa a fazer é buscar recursos, né, para você montar um negócio online, ou até mesmo você sair, né, do seu espaço geográfico atual e ir para uma outra, né, um outro lugar, um outro ambiente que de fato você tenha mais oportunidades favoráveis, né, às suas condições físicas, né, e de acordo também com o seu estudo. A gente sabe que as empresas hoje são mais específicas em relação, né, ao currículo. Mas o que pintar, né, o que você tiver a oportunidade de bordar, né, tem que bordar. E a verdade é dançar conforme a música que a gente vive no momento atual do nosso Brasil, tá? Então vou ficando por aqui. Eu me estendi um pouquinho, o conteúdo eu queria mostrar aqui essa bandeira, né? Mais uma vez, eu tenho orgulho de ser brasileiro, nasci brasileiro, né? E sou nordestino, e vamos ver se dias melhores, né, virão, mas esse aqui é o Brasil que a gente vive, tá? E vamos fazer essa parte, vamos tentar, né, manter o foco naquilo que mais traz retorno, né? E lembrando, nunca pisar em ninguém, nunca desfavorecer ninguém, e vamos seguir, né, nosso caminho como um verdadeiro ser humano. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo.